Fala, galera. Vamos para nossa aula aí de gramática. Bom, começando, né, preposição. Então, preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Essa relação é do tipo subordinativo, ou seja, entre os elementos ligados pela preposição, não há sentido dissociado, separado, individualizado. Ao contrário, o sentido da expressão é dependente da união de todos os elementos que a preposição vincula. Então, a preposição, ela está ligada, né, ali ao verbo, e ela também está ligada, né, na verdade não só ao verbo, ela também está ligada ao nome, né? Mas ela tem essa função de ligar os elementos, tá? Então, os amigos de João estranharam o seu modo de se vestir. Então, temos duas preposições aqui que ligam, né, amigos a João e modo a vestir. Beleza? Ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Então, temos aqui o com, que está ligando esperou a entusiasmo. Esse tipo de relação é considerado uma conexão, em que os conectivos cumprem a função de ligar elementos. A preposição é um desses conectivos e se presta a ligar palavras entre si num processo de subordinação denominado regência. Então, a preposição, ela tem uma ligação ali, né, com a subordinação. Né? Lembra dos verbos transitivos indiretos? Então, o verbo transitivo indireto, ele precisa de uma preposição, né? Então, ele precisa de uma ligação para ligar o verbo ao complemento, né? Como a subordinação também, né? Ele é subordinado a alguma coisa. Então, o nome é subordinado à preposição, tá? E essa subordinação dá o nome de regência. Então, quando a gente estuda regência verbal, regência nominal, a gente estuda, na verdade, o emprego da preposição, né? Como que essa preposição ali se emprega, tá? Diz-se regência devido ao fato de que, na relação estabelecida pelas preposições, o primeiro elemento, chamado antecedente, é o termo que rege, que impõe um regime. O segundo elemento, por sua vez, chamado consequente, é o termo regido, aquele que cumpre o regime estabelecido pelo antecedente. Exemplo: a hora das refeições é sagrada. Hora das refeições, elementos ligados por preposição. Preposição de mais artigo as, né? Que juntando dá das. Então, hora é o termo antecedente, rege a construção das refeições. Então, a refeições, termo consequente, é regido pela construção hora da. Então, o termo antecedente é um termo que antecede a preposição e o termo regente, né, é o termo que pede a preposição, tá? As preposições são palavras invariáveis, pois não sofrem flexão de gênero, número ou variação em grau com os nomes, nem da pessoa, número, tempo, modo, aspecto e voz com os verbos. No entanto, em diversas situações, as preposições se combinam às outras palavras da língua, fenômeno de contração, e assim estabelece uma relação de concordância em gênero e número com essas palavras, às quais se ligam. Então, quando eu tenho a contração, tá? Ela tem essa variação. Então, ela pode até estabelecer uma concordância, né, com as palavras. Mesmo assim, não se trata de uma variação própria,
da preposição, mas sim da palavra com a qual ela se funde. Então, de mais o, do. De mais a, da. Por mais a, pela. Em mais um, num. E assim vai, tá? Então, se for gênero feminino, será uma, será a, né? Se for gênero masculino, será um, será o, e assim vai. Então, quando a gente tem as contrações, que são quando as preposições se contraem, né, a preposição junto com o artigo, ela contrai e ela transforma, né, em outra, tá? As preposições podem introduzir complementos verbais. Eu obedeço aos meus pais. Deixa eu só ver a diferença aqui, falar a diferença aqui. Temos a combinação das preposições e temos as contrações das preposições, né? A combinação é quando eu não tenho nenhuma alteração da forma dela, tá? Se eu pegar o a mais o, eu tenho ao. Então, eu não tenho uma alteração da sua forma, tá? Agora, a contração, eles se contraem, eles se juntam, tá? Eles se misturam. E aí eu tenho uma mistura e aí tem essa transformação. Tipo aqui, por mais a, igual a pela, tá? Então, eu tenho uma nova preposição. Então, elas se misturam e formam um outro radical, beleza? Já a combinação, não. A combinação, eles apenas se juntam e não tem nenhuma mudança ali, tá? Então, a mais o, ao. Isso é combinação, tá? As preposições podem introduzir complementos verbais. Eu obedeço aos meus pais. Ó, um exemplo aqui de combinação. Complementos nominais. Continuo obediente aos meus pais. Então, complemento verbal está ligado ao verbo, né? Quem obedece a alguém. Então, aqui, a é a minha preposição, os é o artigo. Juntou, eu fiz a combinação aqui, né? Ficou aos, tá? Complementos nominais que estão ligados ao nome. Então, o nome também pede preposição, né? Os complementos nominais, todos eles pedem preposição, tá? Continuo obediente aos meus pais. Então, obediente a alguém. Locuções adjetivas. É uma pessoa de valor. Então, aqui, o de, né? Que é a preposição. Com o adjetivo, temos uma locução adjetiva. Locuções adverbiais. Tive de agir com cautela. Então, é o modo que ele agiu, né? Advérbio junto com preposição. Orações reduzidas. Ao chegar, comentou sobre o fato ocorrido. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, aqui, as palavras da língua portuguesa que atuam exclusivamente com preposição são chamadas de preposições essenciais. Então, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Então, são as palavras que são chamadas de preposições essenciais. A preposição após, acidentalmente, pode ser advérbio, com a significação de atrás, depois. Os noivos passaram e os convidados seguiram logo após. A gente precisa entender o contexto, tá? Sempre na língua portuguesa a gente precisa entender o contexto. Então, às vezes, numa determinada frase, aquela palavra pode ser classificada como um tipo, mas em outra frase, em outro contexto, ela é classificada em outro tipo. Então, a gente precisa ter em mente isso.
Des é o mesmo que desde e ocorre com pouca frequência em autores modernos. Trás, modernamente, só se usa em locuções adverbiais e prepositivas, por trás, para trás de. Como preposição simples, aparece, por exemplo, no antigo ditado: traz-me, virá que bom me fará. Para, na fala popular, apresenta a forma sincopada pra. Por exemplo, Bianca, alcance aqueles livros para mim. Na verdade, o pra, né, ele é coloquial. Até pode ser uma palavra denotativa de inclusão. Por exemplo, os ladrões roubaram-lhe até a roupa do corpo. A gente já falou sobre palavra denotativa, né? Quando não há nenhuma classificação, ela é classificada como palavra denotativa. E o até é uma delas, tá? Então, até pode ser preposição, como pode ser uma palavra denotativa. Há palavras de outras classes gramaticais que, em determinadas situações, podem atuar como preposições. São, por isso, chamadas preposições acidentais. Ou seja, se transformaram em preposição ali em algum determinado momento, né? Então, como, na qualidade de, conforme, de acordo com, segundo, conforme, consoante, conforme, durante, salvo, fora, mediante, tirante, exceto, se não, visto. Essas palavrinhas, geralmente, elas são classificadas como conjunções, né? Mas, dependendo do contexto, de como elas estão empregadas, elas podem também ser classificadas como preposições acidentais. As preposições essenciais regem sempre a forma oblíqua tônica dos pronomes pessoais. Não vá sem mim à escola. As preposições acidentais, por sua vez, regem a forma reta desses mesmos pronomes. Todos, exceto eu, preferem sorvete de chocolate. Então, as preposições acidentais, elas têm a forma reta, né? E como se fosse, né, o pronome oblíquo reto, né? E as essenciais regem aí como oblíquo, tá? Locução prepositiva é o conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de uma preposição. A última palavra dessas locuções é sempre uma preposição. Então, locução prepositiva, assim como uma locução verbal, assim como uma locução adverbial, locução adjetiva, são duas palavrinhas aí, né? Uma palavrinha, outra preposição. Então, aí juntando, temos algumas delas aqui. Abaixo de, junto a, junto de. E no próximo vídeo a gente continua falando mais um pouquinho.